Bom dia a todos. É um prazer participar da abertura desse nosso projeto de educação permanente da Faculdade de Direito, da nossa direção. Eu sou Cláudia Lima Marques, diretora, e junto com a professora Ana Paula Mota Costa, nós idealizamos esse projeto em parceria com o CDA, o nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, para mostrar aos alunos do direito a riqueza dessas duas universidades que se unem no CDA, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica, né? E a riqueza das ciências humanas e aplicadas. Os temas tratados pelo Centro de Estudos, seus 58 professores fundadores, se organizam em 3 clusters, né? Globalização, diversidade cultural e sustentabilidade. E nas pesquisas que o CDA faz, se destaca uma muito importante sobre as políticas públicas. E para nós é uma honra e um grande prazer receber aqui a professora doutora Soraya Cortez, a nossa professora de Políticas Públicas Sociais Comparadas, professora do ILEA, do IFCH, grande pesquisadora nacional e internacional na área. Então, professora Soraya, uma das nossas pesquisadoras fundadoras mais importantes do Centro de Estudos, né? Muito obrigado por ter aceito esse desafio, né? De uma aula magna para os alunos do direito, e também a professora doutora Priscila dos Santos, que vai nos acompanhar. O CDA foi, o Estúdio Generalis foi criado junto com o CDA, o nosso centro, né? Mas para os alunos e pelos alunos. Então, esse estúdio, e com isso eu passo a palavra, vai ser coordenado pelo nosso doutorando Guilherme Musselin. E, nesse ponto, quero agradecer aos outros alunos que participam, né? A mestranda Camila Rosa da Mata, a mestranda Patrícia Durante e a graduanda Marcele Tomé Martins, que nos ajudam nessa organização. Também queria agradecer a Márcia Irala, da nossa Faculdade de Direito, e a ADES, por todo o apoio logístico, assim como a Cristiane Killian, do CDA, Pontifícia Universidade Católica, né? Da Escola de Humanidades. Então, com isso, passo a palavra ao Guilherme, que vai organizar e apresentar as nossas oradoras de hoje, assim como coordenará os debates. Guilherme, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, professora Cláudia. Em nome dos alunos, então, da Faculdade de Direito, dos alunos também, não é, do CDA, eu gostaria já de agradecer a disponibilidade das professoras para estar aqui com a gente. Sem mais delongas, então, vou apresentar a nossa palestrante, a professora doutora Soraya Vargas Cortes. Ela é professora titular do Departamento de Sociologia e dos programas de pós-graduação em Sociologia e em Políticas Públicas da URGS. Também pesquisadora 1B do CNPq, com doutorado em Social Policy and Administration na London School of Economics and Political Science. E junto está conosco a nossa debatedora, a professora doutora Priscila Ribeiro dos Santos. Ela é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realiza estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da URGS. Ela é mestra em Ciência Política, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela mesma universidade. E suas pesquisas são sobre capacidades estatais, políticas públicas, participação em políticas de proteção social. Gostaria de pedir aos assistentes que mantenham as câmeras e os microfones desligados. Professora, a palavra está com a senhora. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, Guilherme. Eu queria agradecer muito a Cláudia, né, e parabenizar pela iniciativa de fazer essas aulas. Realmente é um repertório de temas e de pesquisadores fantástico, né, que está sendo... esse repertório está sendo, né, juntado, né, por essas aulas. Então, Cláudia, parabéns pela iniciativa. Eu agradeço também ao Guilherme, Camila, Cristiane, enfim, o pessoal que está por trás dessa organização e dessa aula hoje, né? Bem, então,
sem maiores introduções, né, que já foram feitas, eu vou iniciar o tema que foi sugerido. Aliás, muito boa vamos dizer, a sugestão, né? O modo como foi construído o título desta aula, que veio já construído para mim. Eu achei muito interessante, né? Claro que eu vou fazer alguma adaptação, né, tendo em vista a ideia que eu quero discutir aqui com vocês, os argumentos que eu quero desenvolver. Então, eu vou iniciar uma apresentação para que vocês possam acompanhar, então, o meu raciocínio à medida que eu for desenvolvendo com vocês, tá? Então, a partir desse tema, eu resolvi trabalhar um pouco com essa questão das tendências mundiais em termos de proteção social, tá? Para que depois, ao final, a gente pense um pouco o que a pandemia, como é que a pandemia pode, né, estar afetando a questão da proteção social, tá? Porque a gente pense um pouco sobre isso, traga para um tema que, obviamente, é super atual e que invadiu a nossa vida e transformou a vida do planeta, né, em todos os sentidos, que está sendo, né, não é está sendo a pandemia. Então, em primeiro lugar, algumas questões assim bem conceituais, né, para a gente tentar entender como que as sociedades, né, se relacionam, nem faltou um M, se relacionam com os governos na construção de políticas públicas, tá? Então, a gente pensar isso, porque a gente sempre tem aquela ideia, bom, o Estado está aqui, no outro lado está a sociedade apresenta suas demandas, o Estado processa essas demandas, faz determinadas escolhas, né? Então, mas como que se dá esse processo, né? Em sociedades democráticas contemporâneas, extremamente complexas, com estados que também são muito complexos, estruturados, institucionalizados, a partir de regras, de organizações, enfim, né? E que se constroem, inclusive, historicamente. Então, uma coisa que nós sabemos, né, é que indivíduos e grupos, né, mais ricos, eles influenciam mais, né, as políticas governamentais. Isso é um consenso, independente da teoria de análise de políticas públicas, né, que sejam adotadas pelos pesquisadores ou de análises no campo da ciência política, né, isso é um consenso, aquela visão pluralista mais ingênua, né, que pensava que, bom, os grupos pressionavam os estados e aí os governos respondiam, se favorecia mais certos grupos num certo período, no período seguinte outro grupo seria favorecido. Você sabe, esse tipo de abordagem mais pluralista, mais ingênua, ela hoje não encontra mais respaldo, nem na análise de políticas públicas, nem na ciência política, porque se sabe que esses grupos influenciam mais. Influenciam por várias razões. Em primeiro lugar, porque tem recursos de poder muito maiores, né? Existem também a questão das redes, né? Da alta burocracia e dos próprios assim, grupos políticos mais relevantes, né? Com esses setores sociais também, que são as elites, né? Dos diversos grupos sociais, que têm relações entre si, que influenciam. E, por outro lado, a questão, vamos dizer assim, até de certa forma, autointeressada dos estados, né? A arrecadação dos estados, que permite que os sistemas políticos funcionem, que os governos atuem, ela depende de uma boa arrecadação da economia, né? Então, ela depende de impostos, taxas, enfim, que são produzidas exatamente por aqueles que têm o controle, os controles dos sistemas econômicos. Então, se sabe isso, né? Entretanto, se sabe também que nas sociedades contemporâneas existe uma superespecialização, né, em determinadas áreas de políticas públicas. Vocês, por exemplo, do direito, têm um conjunto de conhecimentos que outras pessoas não têm, né? Vocês são altamente especializados neste tipo de conhecimento. E mesmo que você se posicione de formas diferentes, né, determinadas
correntes, né, vamos dizer assim, de como que se concebe a questão do direito, né, ou enfim, as diferentes teorias, né, e posições sobre como que se organiza, o que é o direito nas sociedades contemporâneas, embora tenham posições diferentes, quando vocês dialogam entre si, vocês compartilham uma determinada linguagem, um determinado conhecimento básico, um determinado conjunto de pressupostos, que quem é de fora desse grupo talvez não consiga entender metade da discussão que vocês vão travar, né? Porque há uma super especialização. E não é só na área do direito, é nas diversas áreas, inclusive nas diversas áreas de políticas públicas. Quando especialistas na área de saúde, ou na área de assistência social, ou de previdência social, conversam entre si, né? Eles conversam a partir de um conjunto não só de conceitos, de ideias, mas até mesmo de temas de debate, né? Que eles compartilham, mesmo que em posições diferentes. Então, essa grande especialização que ocorre nas sociedades contemporâneas, é um processo histórico que foi construindo isso, né? Que leva, inclusive, a que algumas áreas de políticas públicas, a gente encontra elas em diversos países do mundo, embora diferentes, organizadas de formas diferentes, mas a gente encontra, quer dizer, a maior parte dos países do mundo, talvez a totalidade, não sei, porque não estudei todos eles, mas tem ministérios da saúde, tem ministérios que tratam da proteção social, tem ministérios que tratam da questão da habitação, tem ministérios que tratam, às vezes, isso não é tão frequente, não é tão frequente quanto essas áreas tradicionais, mas às vezes tem ministérios que vão tratar de questões relacionadas a desigualdades raciais, de gênero, enfim, ou pelo menos secretarias, áreas que vão tratar disso. Então, há uma grande especialização, né? E eu estou falando só em políticas sociais, né? A gente poderia falar da área de transporte, poderia falar da área, as políticas econômicas, né? Então, essa especialização, inclusive a especialização que trata da administração disso tudo, que é a área de administração pública, de planejamento, ela também é muito especializada. Então, o fato de existir isso, essa complexidade, leva a que se constituam redes de políticas públicas, né? Redes de atores, né? Que podem ter posições diferentes, mas que compartilham, né? Esse conhecimento e essa ação, inclusive, né? Coordenada nessas áreas. Então, quando a gente fala, como eu estava dizendo antes, diferentes correntes, ou como que se interpreta o direito e tal, o que a gente está falando? A gente os autores que se dedicaram a isso na área de políticas públicas, para entender essa relação entre Estado e sociedade com essa super especialização, eles cunharam determinados conceitos, né? Que são conceitos como de policy communities, ou comunidades de política, né? Que têm determinadas posições e princípios que se contrapõem a de outras comunidades de política naquela mesma rede, naquela mesma área. Então, por exemplo, na área da saúde, se fala muito na comunidade do movimento sanitário, que promoveu o SUS e que ainda hoje defende os princípios básicos do SUS, que se contrapõe a uma comunidade de medicina liberal, que se contrapõe a certos princípios do SUS, questiona a atuação do Estado. Então, assim, elas atuam nessa rede, nessa área, mas elas têm posições diferentes de diversos atores, que podem estar no Estado, podem estar na sociedade civil, compõem essas comunidades, né? Alguns outros, quer dizer, tem um outro autor, que até foi um dos que inicialmente concebeu essa ideia de policy community, que é o Sabatier. Ele e outros pesquisadores junto com ele cunharam outro termo, que é o de coalizões de defesa, né? Que é Advocacy Coalition em inglês, tá, originalmente. Então, as coalizões de defesa, que também é parecido com policy community, só que é um pouco diferente, tem algumas especificidades que não interessa para nós aqui pensar. E tem também as comunidades epistêmicas, que elas são usadas muito nas análises de políticas públicas transnacionais, na área de relações internacionais também, que são comunidades que elas são internacionais e que compartilham determinadas ideias, por isso a ideia de comunidades epistêmicas, tá? Então, eu estou falando tudo isso para que vocês entendam que essa relação entre Estado e sociedade, ela não é uma relação assim tão, vamos dizer assim, que respeita nas sociedades contemporâneas e complexas, né? Com Estados também muito grandes e complexos.
ela não respeita essa divisão tradicional entre Estado e sociedade que a gente tradicionalmente está acostumado a pensar, né? Ela rompe, de certa forma, essas fronteiras. Então, essas comunidades de política, essas advocacy coalitions, essas comunidades epistêmicas, tu pode ter gente que pertence a elas e que defende determinadas ideias, que está no governo federal, que está no governo municipal, que está num sindicato, que está numa associação acadêmica, enfim, né? que está na universidade, que é professor, que é aluno. Então, esses atores coletivos, eles procuram influenciar as políticas, né? Influenciam fortemente, até porque a questão, como eu estava dizendo para vocês, né, das especializações requerem que as propostas sejam, vamos dizer assim, muito bem fundamentadas, o que é apresentado e o que vem a ser feito seja muito bem fundamentado também em termos, vamos dizer assim, do conhecimento científico de cada área, né? Então, fica a questão, esses grupos influenciam, né? Indivíduos ricos e grupos ricos também têm uma forte influência, né? Existem também indivíduos, né? Eu nem trouxe aqui, mas existem indivíduos também que a gente costuma chamar na área de políticas públicas como como é que é o termo, se usa em inglês, entrepreneur, seria empreendedores, né? Empreendedores de políticas públicas, né? Os empreendedores de políticas públicas, tem algumas teorias que vão chamá-los de atores habilidosos, né? Que são esses que são indivíduos que são capazes de coordenar esses diversos atores e influenciar a direção desses grupos e até mesmo das políticas no âmbito do Estado, né? Então, fica a questão, como é que essas questões de políticas públicas, né, como é que elas entram na agenda governamental, tá? Então, tem um livro que até vou mostrar aqui para vocês, tá? Que ele é um clássico, o nome é Agendas Alternativas e Políticas Públicas, tá? De um autor, Kingdom, que é um autor muito conhecido na área de políticas públicas. Existem estudos mais recentes do que este dele, mas ele é um autor muito emblemático, porque ele forja essa ideia de que problemas de políticas públicas, eles são construídos, tá? Então, eu dou um exemplo muito simples para vocês, né? Se vocês vão pensar a situação das mulheres, né? Em relação à cidadania, no início do século XIX, nos países europeus, nos países norte-americanos ou mesmo no Brasil, tá? A situação das mulheres era uma situação muito opressiva, né? Elas sequer eram consideradas cidadãs. Na maior parte desses países não tinham direito sequer à herança, né? Direitos políticos nem pensar, a mulher não tinha, era vista como completamente incapaz nesse sentido. Entretanto, isso não era um problema de política pública. Então, existia a questão objetiva de uma profunda desigualdade da condição da mulher em relação, né, à condição de cidadania, com direitos extremamente limitados, né, totalmente subordinada aos homens da família, fossem eles o pai, o irmão, o tio, o marido, que fosse, o filho, muitas vezes, né? Então, uma situação totalmente subordinada, opressiva, mas isso não era um problema de política pública. Não era. Ele se tornou um problema de políticas públicas a partir do final do século XIX, movimento sufragista, um conjunto de movimentos, enfim, movimento feminista que nascia nessa época, depois, ao longo do século XX, se modificou isso e entrou para a agenda governamental, né? Se transformou em um problema. Então, estou dando esse exemplo para que a gente entenda, problemas são construídos, né? Problemas não é o fato da questão ser grave socialmente que torna isso objeto de atenção dos governos. Ele se torna objeto de atenção dos governos a partir de um processo de construção. Claro que esse processo de construção, vamos dizer, na argumentação da sua importância, ele recorre a dados objetivos, né, que vão demonstrar a situação de opressão. A questão das desigualdades relacionadas à raça também, né? Claro que raça não existe objetivamente, mas ela existe sociologicamente, ela é uma questão. Então,
né? Essas questões são trazidas à baila, mas a questão da raça também era naturalizada, a situação de desigualdade era vista como natural entre negros e brancos, por exemplo, no Brasil e em outros países do mundo, né? Depois se torna uma questão e entra nas agendas governamentais. Então, isso é uma questão importante também, a gente entender que esse processo de construção, né? E esse processo todo, ele vai levando à constituição de instituições. Instituições, elas podem ser pensadas como as organizações governamentais, mas elas podem ser pensadas também como um conjunto, e são muito pensadas na análise de políticas públicas, como um conjunto de regras, né? As instituições, elas vão construindo essas regras vão se modificando a partir até da ação dessas instituições. Então, essas regras, hoje a gente discute muito no Brasil essa questão, bom, as instituições estão funcionando ou não, né? Existe um debate, né, que é o público sobre isso, estão funcionando, não estão funcionando, enfim, né? Eu não vou entrar nesse debate, mas isso tem a ver com isso, com regras pré-existentes. Quando o presidente da República, seja ele o Bolsonaro, seja presidentes anteriores, propõem determinadas ações, e essas ações, elas estão fora das regras, né? Essas regras terminam prevalecendo em diversas áreas, né? E é impedida, aquela ação ela é impedida. Ela é impedida por quê? Porque existem instituições, existem regras, né? Na Constituição, na legislação, nas normas que vão sendo construídas, nas próprias decisões que vão sendo tomadas pelos tribunais superiores, quando arbitram certas medidas governamentais. Então, vocês do direito conhecem isso muito bem, né? Melhor do que nós, né? Que essas regras, elas existem, elas agem. Elas agem, as regras agem, não só os atores, as regras, as instituições agem. Então isso é um elemento importante também para a gente entender, né? E uma questão, trazendo mais para o nosso debate mais específico, uma questão importante é essa que se relaciona à questão da proteção social. Como é que surgem, afinal, as políticas de proteção social, né? Que papel elas cumprem nas nossas sociedades contemporâneas, né? As políticas de proteção social, historicamente, surgem já no século XIX. Se a gente for ir mais para trás, vai lá no século XVI, no governo da primeira Elizabeth, que criou as suas primeiras frentes de trabalho e medidas contra contra a vagabundagem, né, que obrigava as pessoas a trabalhar, enfim, né, foi surgindo à medida que a sociedade capitalista se instituía, as relações contratuais de trabalho também se instituíam e transformavam os indivíduos em iguais perante a lei, né, numa igualdade que, embora ela fosse, que ela seja, não é fosse só, né, seja uma igualdade perante a lei, são eles que permite que se estabeleçam contratos válidos, inclusive de trabalho, né? Por outro lado, né, essa igualdade, ela de fato não existia em termos, vamos dizer assim, sociais, né? Entre aqueles que vendiam a sua força de trabalho e aqueles que compravam essa força de trabalho. Então, embora exista um ideal liberal que se institui desde o início do capitalismo de não intervenção estatal em relação às relações entre capital e trabalho, isso nunca aconteceu historicamente, na verdade. Sempre houve algum tipo de intervenção, fosse ela estatal, fosse ela feita por instituições de caridade, para dar conta dos pobres, dos miseráveis, dos trabalhadores, enfim, que não tinham condições de garantir a sua sobrevivência ou da sua família. Então, muito cedo foram aparecendo medidas, né, que foram depois se estruturando a partir do final do século XIX em países como a Alemanha e mais adiante outros países europeus, né, e que passaram, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, elas passaram, de fato, a intervir nessa relação contratual entre privados, né? O que leva alguns autores a falar numa politização das relações de trabalho, no sentido de que foram sendo construídas regras que limitaram essa relação entre
capital e trabalho se realizar unicamente no âmbito do mercado. O que eu quero dizer com essa limitação? Eu quero dizer o seguinte, que a sobrevivência dos indivíduos hoje não depende unicamente dessa relação contratual, nem mesmo em países muito pobres, tá? Não é o caso do Brasil. O Brasil não é muito pobre, mas também não é muito rico. É um país que estaria ali, né? É do sul global, mas tem uma situação mais não tão pobre quanto em outros países. A gente vai pensar por um conjunto de indicadores. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma limitação da jornada de trabalho, né? Aquele indivíduo que não consegue trabalhar, ele pode recorrer a alguns tipos de benefícios, ele tem acesso, por exemplo, a serviços de saúde, né? Seus filhos têm acesso à educação, ele tem acesso ao Bolsa Família, né? E aquele que está vinculado ao mercado de trabalho tem um conjunto de direitos que limita essa relação no sentido de ela ser unicamente estabelecida na relação contratual no mercado de trabalho. Então, existe vamos dizer assim, um conjunto de regras institucionais estatais que interferem nessa relação entre privados, né? Que vão estabelecer o limite da jornada de trabalho, vão estabelecer como é que vão ocorrer as férias, vão estabelecer o tempo que essas pessoas têm que trabalhar para garantir a sua aposentadoria, vão estabelecer que, em caso de doença, ela tem um conjunto de direitos. Então, ela não é uma relação estritamente mercantil. Ela é uma relação que ela foi construída nos diferentes países, de diferentes formas, né, que construiu essa proteção àquele elemento mais fraco. Quer dizer, se por um lado é uma sociedade em que os mais ricos têm mais poder em termos de políticas públicas, historicamente, a partir de mobilização de forças, a partir de um conjunto, não vou entrar aqui nesse debate de como isso surgiu, tá? Porque existem diferentes teorias também sobre isso. Mas o fato é que existe vamos dizer assim, essa institucionalidade que interfere nas relações entre capital e trabalho, estabelecendo esses limites para essa relação contratual. Então, ela exerce um papel muito importante nas sociedades contemporâneas, né? Capitalistas, a proteção social, porque ela estabelece isso, o direito que tem um autor muito importante que eu recomendo que vocês leiam, já está publicado em português, na revista Lua Nova, tem um texto que é um texto icônico dele, que o nome é Espin Andersen, né? Então, esse autor vale a pena realmente dar uma lida, porque ele constrói esse conceito de desmercadorização, que é essa ideia de que, ao longo do tempo, em diferentes sociedades, umas mais, outras menos, foi se instituindo, então, essa desmercadorização, que pode ser maior ou menor, dessa relação mercantil, né? Na medida em que se foram construindo instituições que protegem, né, as pessoas para que elas possam sobreviver não apenas dessa relação mercantil, né? E que essa relação mercantil não seja de superexploração, vamos dizer assim, né? Mas que tenha um conjunto de direitos a ela relacionados, tá? Então, essa é uma parte que, embora tenha sido um pouco longa, né, mas em que eu queria introduzir esses conceitos fundamentais sobre Estado, sobre a relação entre Estado, sociedade e políticas públicas, né? Então, agora eu vou rapidamente apresentar resultados que ainda são parciais de uma pesquisa que eu estou realizando com uma colega, né, que trata dessa questão, vamos dizer assim, de uma tendência social entre os diferentes países do mundo, tá? Então, que o crescimento econômico dos países, ele é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente para as ações do governo, no sentido de produzir uma proteção social maior, tá? Dou um exemplo para vocês, na América Latina, tá? Vocês já devem ter ouvido falar da Costa Rica, né? Não é um país que tem uma renda per capita muito alta, ele é um país relativamente pequeno em termos econômicos e de tamanho também territorial, ele é bem pequeno, né? E, no entanto, é um país que tem um sistema de proteção social muito robusto, né? E historicamente tem, diferentemente do Brasil, que é um país muito mais forte economicamente, que
historicamente, tem um sistema de proteção social muito frágil. Nos últimos anos, especialmente a partir da década de 90, se estruturou um sistema de proteção social bem mais robusto no Brasil, que se intensifica nos anos 2000, mas, historicamente, era muito frágil o nosso sistema de proteção social, em comparação à Costa Rica, por exemplo. Então, é o que eu estou dizendo, é uma condição importante, sem ter um PIB razoável, um PIB per capita razoável e algum nível de crescimento econômico, não se consegue construir um sistema de proteção social num país. Mas isso não é condição suficiente. Se a gente compara, por exemplo, o PIB norte-americano com o PIB de diversos países europeus, o PIB norte-americano é o maior, continua sendo o maior do mundo, né? Entretanto, seu sistema de proteção social, comparado a outros países do norte global, é um sistema frágil. Ele é o sistema menos robusto entre os países do norte global, tá? A gente diz norte global porque inclui a Austrália, a Nova Zelândia, nesse norte, que na verdade estão no sul, né? Mas é a ideia de um norte global, né? Bom, então, a literatura, ela tem usado diferentes formas de classificação. Esse texto que eu falei para vocês, do Espin Andersen, ele tem uma classificação clássica, né? Já é considerada clássica, que classifica os países como liberais, como conservadores e como social-democratas, universalistas, tá? Mas há um novo tipo de classificação que, nesse estudo que a gente está realizando, a gente utiliza, que é protetivista e produtivista, que é uma classificação que está se usando cada vez mais, especialmente nessas pesquisas comparadas com diversos países do mundo, tá? Então, o protetivista tem mais uma ênfase na proteção do emprego e na proteção da renda, enquanto os produtivistas, eles têm uma ênfase maior na educação, em alguns casos na saúde também, e no estímulo à inserção das pessoas no mercado de trabalho, tá? Então, são ênfases diferentes. Depois, nas perguntas, se vocês quiserem mais detalhes, eu posso trazer para vocês. Então, aqui é só um panorama geral da pesquisa. A gente trabalha com 173 países. Ela, como eu disse, não está concluída ainda. A gente usa uma combinação para fazer a classificação entre os países, que leva em conta a literatura, leva em conta o mercado informal de trabalho, leva em conta o percentual de pessoas acima da idade de aposentadoria que recebe pensões. A gente criou uma combinação de indicadores para fazer a classificação. Então, a classificação a que a gente chegou é essa que está aqui, com produtivistas fracos e produtivistas fracos, e os sistemas de proteção social muito fracos, que vejam, são 60 países, tá? E aqui eu não tenho gráfico sobre isso, mas isso corresponde a quase 50% da população global. Então, embora a gente observe um crescimento da proteção social no sul global, a maior parte da população se encontra em sistemas de proteção social muito frágeis. Os resultados dessa fragilidade que a gente observou em 2015, os dados nossos são de 2015, estão aparecendo na pandemia agora, né? Com essas drásticas diferenças, né? Em termos de vacinação entre os países do mundo. Bom, então eu vou aqui rapidamente passar para os resultados, apenas para que vocês vejam, né, essas diferenças. Então, de fato, houve uma convergência, que é aquilo que eu estava dizendo, os países mais pobres, os países do sul global, eles diminuiu a pobreza, né? Então, aqui, nesses blocos aqui, o azul escuro são os países com nível de renda muito baixo, tá? Então, esses países, vejam como diminuiu em quase 5% entre 1990 e 2016 a pobreza extrema, que é normalmente utilizada esse tipo de indicador, que é 1,9 dólar per capita, né, por dia. Houve também nos países de nível de renda que é médio, mas é um médio baixo, nos países, e aqui seria o bloco do Brasil, né, que são do médio, mas da parte de cima do médio, né,
e ficou mais ou menos equilibrado, e nos países mais ricos houve um aumento, né, da pobreza. Se a gente vai ver em termos de índice de desenvolvimento humano, há um crescimento geral no período, sendo que o que mais cresceu são os países de baixa renda. Então, vejam, há uma tendência, tá? Mas, eu vou passar esse aqui rapidamente, porque eu acho que complica um pouco. Aqui a gente observa também as médias de crescimento, né, do gasto social, que é um indicador, né? Se a gente vai pegar, agora já na classificação que nós utilizamos, que é essa do protetivista, do produtivista, do fraco protetivista e do fraco produtivista e do muito fraco, né, um sistema de proteção social muito fraco, a gente observa que houve um aumento do gasto, especialmente nesses países de nível de proteção muito fraco. Então, é mais um indicador de que há uma convergência, de que aumentou no sul global a proteção social, tá? Mas, entretanto, né, eu espero que vocês consigam ver o mapa aqui, entretanto, a desigualdade continua absurdamente alta, né? E os países com sistema de proteção social mais fraco, que se concentram em parte do Extremo Oriente, no subcontinente indiano, na África subsaara, excluindo o sulzão ali da África, tá? E aqui o Peru está classificado também, e alguns países caribenhos e da América Central. Nesses países, comparem só, o gasto per capita em proteção social é de 47 dólares. Era, isso em 2015, tá? 47 dólares, o gasto anual per capita com proteção social, tá? 47 dólares. Comparem com os países protetivistas, que se concentram na Europa. Na Europa, na Escandinávia, e o Japão também está incluído aí, tá? Aqui Cuba também, embora Cuba tenha alguns problemas relacionados aos dados, mas enfim, está incluído também, tá? O gasto, tá, é de quase 10 mil dólares. 47 dólares para 10 mil dólares per capita ano em proteção social. Então, isso dá um pouco a medida da diferença. Embora haja convergência, a diferença é absurda, absurda. Né? Entre os produtivistas, né, que enfatizam mais educação e inserção no mercado de trabalho, é 3 mil dólares, 3 mil e alguma coisa. Os protetivistas, no qual o Brasil se inclui fracos, 853, em termos de mediana, né, dólares. E nos países produtivistas fracos, 542, a China se inclui aqui só para dar um exemplo, tá? Bem, então, já me encaminhando para o final, e a pandemia? Quer dizer, isso é um retrato de 2015, que essa pesquisa que a gente está fazendo está sendo concluída, isso é um retrato de 2015. Como é que a pandemia vai afetar a proteção social, né, no mundo? Como é que ela vai afetar? Tem alguns autores, a Marta Hett é uma autora muito importante na área de políticas públicas no Brasil, recomendo que vocês leiam os textos, livros, enfim, da Marta. Ela é professora da USP, é também integrante do SEBRAP, e, enfim, é uma autora muito importante. E ela faz uma discussão sobre os efeitos de curto prazo, né? Então, ela fez essa discussão já no começo da pandemia, né? Ela tratou disso em meados de 2020. Então, ela falava dos efeitos a curto prazo, né? Então, a pandemia ela é afetada pelas desigualdades pré-existentes, seja no plano global, que a gente estava vendo antes, seja no plano interno dos países, já existem evidências, né, de padrões muito diferentes, né, não só de adoecimento em função da pandemia, de morte,
mas também de vacinação. A semana passada estava ouvindo um integrante da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre, e ele estava dizendo o seguinte, entre as pessoas com renda mais alta, né, de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, 98% já tomaram a segunda dose da vacina. Tá? A concentração da não retorno para a segunda dose está nas regiões pobres da cidade, estão nas vilas populares, né? Ele estava avaliando por regiões da cidade, tá? Estão nas unidades que estão localizadas, nas pessoas, né, que foram se vacinar nessas unidades localizadas nas regiões mais pobres da cidade, e aí chega a um indicador um percentual perto de 70%. Então, há uma desigualdade muito grande. Tem uma colega em São Paulo que também está estudando isso, e os dados que eles estavam encontrando naquelas regiões mais pobres da cidade de São Paulo chegavam a um não retorno para a segunda dose, né, de cerca de 70%. Não como Porto Alegre, ao contrário de Porto Alegre, né? De cerca de 70%. Então, apenas 30 e alguma coisa por cento que já teriam feito a segunda dose, nas regiões mais pobres da cidade de São Paulo. Então, de fato, a desigualdade pré-existente, ela afeta, seja em termos globais, né, com percentuais pífios de vacinação, naquela região do Subsaara, que eu estava mostrando para vocês, ou mesmo no subcontinente indiano. Ela também vai ser afetada por essas políticas de suporte econômico. Então, o fato dos governos terem promovido, né, essas políticas de suporte econômico, como aconteceu no Brasil, aconteceu na maior parte dos países latino-americanos, aconteceu nos Estados Unidos, o tamanho da ajuda individual que os Estados Unidos ofereceram durante a pandemia para os indivíduos levou a uma diminuição da desigualdade social nos Estados Unidos. É uma coisa, assim, impressionante, né? Então, essas políticas de suporte econômico, como a literatura tem chamado mais recentemente, elas têm um impacto muito importante. E a questão da pobreza extrema, né? O aumento da pobreza extrema, que de fato é uma coisa que já está se constatando, né? No longo prazo, né, ela vai ser afetada pelos efeitos demográficos, isso já está ocorrendo, né? Com mudanças demográficas sendo em vista a mortalidade, né? Muito concentrada entre os mais velhos, né? Mas também com efeitos, inclusive na natalidade, tem alguns efeitos bem importantes que estão sendo identificados, e afetada também pelas instituições políticas pré-existentes. Ela discutia na época que no longo prazo talvez eles tendessem a ser nulos. Hoje se sabe, eu não consideraria que são nulos, tendo em vista as análises que já vêm sendo feitas, né? Então, aqui, se a gente vai pensar no Brasil, né, e no mundo, tá, em termos globais. Então, aquilo que nós já comentamos, quer dizer, os países que têm um sistema de proteção social mais robusto, especialmente os protetivistas e os produtivistas, são aqueles que estão respondendo melhor, seja através dos programas de transferência de renda, oferta de bens, apoio, o fato de conseguir manter o sistema educacional funcionando, né? Países da Europa mandaram notebooks com acesso à internet para os seus estudantes mais pobres, que não tinham acesso para fazer as aulas remotas, né? Então, esses países que têm mais condições conseguiram também responder de forma mais forte, né? No caso do Brasil, o fato de a gente ter uma federação, né, com políticas sociais muito descentralizadas, quer dizer, o governo ele transfere recursos, e isso é institucionalizado, essa transferência, os modos de transferência, seja na área de assistência social, seja na área de saúde, levaram a que, vamos dizer assim, as políticas tenham tido uma certa efetividade, o que cria um paradoxo, quer dizer, tu tem um governo federal que, de certa forma, se recusa a fazer a coordenação dessas políticas, né? Mas tu tem uma federação que, agindo de forma descentralizada, tem conseguido levar adiante, embora isso, no longo prazo, a literatura está mostrando que acentua desigualdades, né? Porque sem a coordenação federal. E também
há um problema relacionado vamos dizer assim, a ampliação, a necessidade de ampliação da proteção social, não é um problema, melhor dizendo, né? Isso é uma mudança muito interessante que a gente tem observado, né? De uma discussão da necessidade da proteção social. Se a gente vai ver o debate público e dos meios de comunicação, ele tendia a ser muito crítico, por exemplo, em relação ao Sistema Único de Saúde, desde a sua criação, né? Mesmo durante o ano de 2019, na gestão do ministro Mandetta, nos anos do ministro Mandetta, agora já no governo Bolsonaro, se discutia a ideia de que o SUS deveria focalizar os pobres, né? E que as demais parcelas da população deveriam resolver seu problema no mercado através de planos de saúde, né? Então, se discutia isso, se discutia, inclusive, a transformação do SUS em algo relacionado à contribuição e tal, como existe em outros países. Essa discussão simplesmente acabou, né? E os meios de comunicação passaram a defender como nunca o Sistema Único de Saúde, a necessidade de bom financiamento para o sistema, né? E também para a questão da proteção social, se passou a discutir a renda mínima, que era uma coisa considerada meio fora, assim, né, do debate público. Quer dizer, essas questões entraram na agenda. E vejam, aí elas entram em função de um evento macropolítico, né, que foi a pandemia que afetou todo mundo, né? Então, mas, por outro lado, o gasto público per capita, principalmente nos países de sistema de proteção social mais fraco, ele vem ocorrendo também, né? Bom, então, as minhas últimas considerações, então, que seriam sobre os efeitos de longo prazo. Isso são coisas que a gente vai ter ainda que ver, mas talvez o aceleramento de certos processos, né? Um deles, em termos globais, é esse aceleramento, né, do centro político, cultural e econômico do Ocidente para o Oriente. Acho que isso tem muito a ver com o modo como a China, por exemplo, agiu durante a pandemia, a crise mundial, e o modo como o Trump, mesmo a Europa, agiu, né, mas dizer assim, numa perspectiva mais de nacionalismo, né, da vacina, enquanto a China e subsidiariamente a Rússia fizeram aquilo que alguns autores estão chamando de uma política, né, de uma política de difusão, né, da imagem da China via vacina, né, uma diplomacia da vacina, como alguns chamam. Esse fortalecimento também, né, do Estado, e inclusive dos organismos supranacionais, né, como elementos importantes, né, para promover a saúde coletiva, até porque há uma discussão de que essa pandemia seria uma e que outras podem vir, ou alguns dizem virão, né? Então, há necessidade da ação não só dos governos, mas também desses organismos supranacionais, no sentido tanto em termos de políticas econômicas, mas também de políticas de saúde, de proteção, enfim, e uma tendência ao crescimento no longo prazo do gasto social público per capita, especialmente nesses países, né, que se no curto prazo a gente verifica que houve uma diminuição, no longo prazo esses países poderiam vir a gastar mais e promover mais a proteção social, retomando uma tendência, talvez agora de uma forma mais acentuada, em vista da crise, né? Retomando aquela tendência de convergência, né? Em termos dos países com proteção social mais fraca no mundo, em relação àqueles que têm mais forte. Então, é isso. Desculpe se eu me alonguei, mas agora já está feito. Somos nós que agradecemos esta interessantíssima, impressionante palestra, aula magna para os nossos alunos. Realmente é um mundo que surpreende, inclusive esta comparação com a Costa Rica, que eu já tive a oportunidade de visitar, realmente, eu acho, decisiva, né? Então, temos já algumas perguntas, eu passo a palavra ao Guilherme para ver se agora já teríamos a participação
da professora Priscila, pode ser? E depois as perguntas. Isso mesmo, Guilherme. Então, obrigado, professora, por essa palestra. Realmente nos leva adiante, né, nesse tema importante enquanto estudante de Direito. Então, eu já aproveito para passar a palavra para a professora Priscila, por favor, para que teça suas considerações e após eu leio as perguntas para a professora. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer o convite, dizer que é uma satisfação integrar essa mesa e poder comentar a fala da professora Soraya, sempre é um grande aprendizado. Eu aproveito para parabenizar o projeto de educação permanente da direção da Faculdade de Direito e as professoras Cláudia Lima Marques e Ana Paula Mota Costa pela iniciativa e coordenação. Eu quero agradecer também o apoio da Camila, do Guilherme, de toda a equipe do Centro de Estudos Europeus e Alemães e a participação de todas e todos aqui que estão conectados na atividade. Bom, nos anos 2000, houve um avanço considerável nos sistemas de proteção social na América Latina e os programas de transferência de renda cumpriram um importante papel na redução da pobreza na região. No entanto, como todos nós sabemos, de 2015 em diante, tem ocorrido uma reversão nessa trajetória no Brasil. Somou-se a recessão e a estagnação econômica, uma agenda de reformas, como a reforma trabalhista, que aprofundou a informalidade e a precariedade no mercado de trabalho. Tudo isso veio a debilitar mais ainda a nossa seguridade social. Em linhas gerais, nós passamos de uma lógica mais solidária e pública para um modelo orientado pelo mercado. E vale dizer que com a reforma trabalhista e com os contratos intermitentes, a uberização do mercado de trabalho, acaba avançando a passos largos, e o que acaba expondo o trabalhador a riscos cada vez maiores. Segundo os dados da PNAD contínua do IBGE, a última lançada, os trabalhadores informais hoje somam mais de 35 milhões de pessoas, e a nossa taxa de desemprego está em torno de 14%. Tudo isso foi bastante agravado no contexto da pandemia, e o auxílio emergencial se tornou a principal medida para enfrentamento dos efeitos da crise sanitária na renda de grande parcela da população brasileira. Então, por um cadastro via aplicativo, mais de 68 milhões de pessoas acessaram o benefício em 2020. Posteriormente, os critérios de elegibilidade sofreram alteração, e esse número reduziu de forma significativa, de 68 para 45 milhões de beneficiários. Nesse sentido, eu acho importante destacar o papel dos sistemas de proteção social na superação da pobreza. Foi com a criação do auxílio emergencial que um grande contingente da população que está precariamente inserido no mercado de trabalho passou a ser identificado como um potencial usuário da política de assistência social. Em alguns países, essas medidas emergenciais de concessão de benefícios monetários acabaram por modificar os próprios sistemas de proteção social. No Brasil, a criação do auxílio emergencial nesse contexto atípico, de um lado, fez emergir a discussão sobre a renda básica de cidadania, e, por outro, levou o governo federal a repensar a continuidade do Bolsa Família, agora com outro nome, a fim de angariar ganhos eleitorais para 2022. O próprio Bolsa Família vinha enfrentando, desde 2015, uma grande redução da sua cobertura e o aumento da fila de espera. Num cenário de agravamento da crise econômica, o programa vinha na contramão do aumento da pobreza. E o cenário é bastante incerto, e ao que tudo indica, será criado um novo programa, agora chamado Auxílio Brasil, numa institucionalidade paralela ao Sistema Único de Assistência Social. E isso traz inúmeros riscos que vão desde problemas de implementação, quando o cadastramento é feito unicamente por aplicativos, até o agravamento da situação de vulnerabilidade e pobreza, quando a concessão desse auxílio não está articulada à oferta dos serviços de assistência social.
Eu acredito que essas questões precisam ser amplamente debatidas, embora o momento político não seja nada propício para isso. Mas eu gostaria de enfatizar que a conjuntura excepcional e dramática da pandemia abriu uma janela de oportunidade para nós pensarmos o futuro e o que nós desejamos em termos do papel do Estado e do alcance dos sistemas de proteção social. E essa reflexão dialoga com a fala da professora Soraya sobre as relações Estado e sociedade e a constituição de redes de políticas públicas. Como os atores constroem os problemas de políticas públicas e como esses atores atuam a fim de chamar a atenção dos governos. E é possível identificar pelo menos 2 grupos distintos que estão em disputa para definir os contornos das políticas sociais no Brasil. Essa é uma questão bastante difícil e, sobretudo, se nós pensarmos no teto de gastos, que impõe rigorosas restrições orçamentárias para o período de 2 décadas. Na contramão da tendência identificada pelo estudo da professora Soraya, de aumento do gasto público em proteção social, as desigualdades no Brasil aumentam, mas os investimentos públicos no nosso sistema de proteção social diminuem. Então, o teto de gastos tende a debilitar ainda mais o nosso sistema e os efeitos a longo prazo são bastante preocupantes. Bom, essas seriam as minhas reflexões iniciais. Eu já dei uma olhada nas questões que entraram no chat, gostei muito. Eu novamente agradeço o convite e fico à disposição para o debate. Nós que agradecemos, Priscila, obrigado pelas suas contribuições. De imediato, então, eu vou ler as perguntas para a professora Soraya e para a professora Priscila, se quiserem fazer considerações, respondê-las, enfim. Professora, agradeço a exposição e gostaria de perguntar se o reforço de políticas públicas aparentemente bem intencionadas, se isso pode se transformar em ferramenta de desigualdade social, em aumento de desigualdade social. Penso, por exemplo, na maior concessão de crédito nesse momento de pandemia, considerando a possibilidade que isso leve ao endividamento da população mais vulnerável. Essa pergunta é da Patrícia Durante. Professora, a senhora gostaria que eu lesse, a senhora respondesse, ou posso ler as duas e a senhora responde ao final? Pode ler as duas, por favor. Perfeito, então. Desculpa até, deu um problema na minha internet, eu estou entrando agora pelo celular, então foi uma confusão. Sem problemas, que bom que a senhora conseguiu voltar. A segunda pergunta é do Rafael Costa. Ele agradece pela excelente exposição e pergunta se podemos afirmar que as políticas públicas de suporte econômico são mais do que tão somente transferência de renda, mas sim características estruturais comuns aos países com boa rede de proteção social. O que a pandemia vem nos ensinando quanto às melhores políticas de proteção social? Muito obrigado. Essa pergunta do Rafael Costa. Professora, a senhora tem a palavra. Certo. Muito obrigada pelas perguntas. Obrigada, Priscila, também pela pelas questões e pela exposição também, né, dessa questão da desigualdade relacionada focando mais a questão do Brasil, né? De fato, essa questão do desfinanciamento, da redução do financiamento de políticas públicas em diversas áreas institucionalizadas, né? Isso é um problema muito sério, né? Embora tenham crescido as necessidades, né, tendo em vista a crise, né, e o governo tenha promovido um conjunto de medidas emergenciais, né, bastante importante, né, especialmente na área de assistência social, que é a área que a Priscila estuda, se tem um problema muito, muito sério, né, porque, e aí eu incluo também o BPC, né, a assistência social, incluindo o benefício de prestação continuada, tá? Tem um problema muito sério na medida que tem havido restrições não só orçamentárias, mas vamos dizer assim, de tentativa mesmo de restrição em relação a essas
concessões que estão historicamente foram sendo construídas, institucionalizadas e aprimoradas. Se a gente vai pensar, por exemplo, no Bolsa Família, ele é a junção de programas que já existiam na década de 90. Né? Então, a partir da junção daqueles programas, Bolsa Escola, Vale Gás, enfim, né, que se juntaram e se construiu o Bolsa Família ao longo dos anos 2000, com o cadastro único, que é um mecanismo, né, vamos dizer assim, de rastreamento dos pobres, né, e dos que necessitam, né, o benefício, um mecanismo que é copiado, o seu modo de construir, né, o cadastro único é uma coisa que é copiada em diversos países do mundo, o Brasil é um exemplo nesse sentido, né? O fato de que boa parte do auxílio emergencial e de outras políticas, até mesmo a proposta de modificação agora com o Renda Brasil, que está sendo proposto, né, pelo governo, há um risco vamos dizer assim, de desinstitucionalização de uma coisa que ela é muito importante para o sistema de proteção social, né? Que é esse aprimoramento, esse aprendizado que foi se tendo e aprimoramento desse programa, que tem uma continuidade desde os anos 90, quer dizer, um programa que ele tem 30 anos, né? De correções e de aprimoramentos. Então, essa questão do desfinanciamento, ela é muito séria. O desfinanciamento do SUS também, né? O SUS tem problemas de subfinanciamento muito fortes, que têm se agravado, embora os gastos maiores agora com a pandemia, né? Isso incide sobre um sistema que, de forma, vamos dizer assim, se a gente vai pensar mais ao longo do tempo, vem tendo muito problemas com o seu financiamento. Então, eu acho que essas questões que a Priscila traz, elas são muito importantes, né? Relacionadas, inclusive, com vamos dizer, com o tipo de arquitetura institucional que foi montado nos últimos anos, inclusive a questão do teto de gastos, que, na verdade, já não vem sendo respeitado e não será. Né? Se vocês abrirem qualquer jornal, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, já tem vários artigos mostrando isso. Né? Estão se criando formas de que o teto não seja respeitado em algumas áreas específicas. Agora tem a questão dos precatórios, que está se discutindo, enfim. Bom, em relação às questões, de fato, essas políticas de crédito, elas podem criar. Eu acho que isso é uma questão a ser estudada. Eu te confesso que eu não li algum artigo, não tenho estudo eu mesmo sobre isso, então, mas elas podem criar, né? O FIES está com problemas muito sérios, né? De dívidas, né? Desses estudantes em função do crédito que obtiveram. Então, só para trazer um exemplo, né? Então, de fato, isso é uma questão que pode levar a um endividamento maior das famílias, né? Inclusive, uma das críticas que tem sido feita ao programa de Renda Brasil, né, que foi lançado pelo governo, é exatamente que uma das coisas que ele propõe é isso, é um crédito para os mais pobres, né? Crédito que pode levar ao endividamento. Então, vejam, esse programa Renda Brasil, ele não é só uma substituição do Bolsa Família, ele tem junto dele um conjunto de outras medidas, né, que interferem em diversas áreas de políticas públicas, como, por exemplo, a questão de crédito para os mais pobres, como, por exemplo, a questão da agricultura familiar também. Então, ele tem uma abrangência muito grande, não mostra exatamente como isso vai ser feito. Então, né, e exatamente essa questão do crédito é uma coisa que os especialistas têm chamado a atenção como um dos problemas que este programa pode vir a criar. Tá? Essa questão do suporte econômico que o Rafael apresenta, de fato, se a gente vai pensar, às vezes a gente pontua alguns programas para a gente dar exemplos, né? Mas os sistemas de proteção social, eles são extremamente variados e complexos em cada país, né? Eles
eles formam, se a gente vai tentar entender cada um deles, cada uma das áreas de políticas sociais, né, que formam esse conjunto da proteção social, são certamente milhares e milhares de páginas de legislação, normatização, né, para cada uma dessas áreas, né? Então se compõe um conjunto muito complexo, como eu estou dizendo para vocês, tá? Em cada uma das áreas. Essa questão do suporte econômico, até tem uma pesquisa que Priscila e eu estamos fazendo, né? Que estão vendo o conjunto de medidas que o governo federal lançou durante a pandemia, né? E é um conjunto extremamente complexo, porque o suporte econômico ele não é apenas a concessão do auxílio emergencial, né? Ele está relacionado também, por exemplo, a extensão do período do Bolsa Família sem que haja corte, né? Se não foram registradas as condicionalidades, né? Como ida ao médico, como a ida, né? As vacinações que são exigidas, ou a presença à escola, a extensão também do benefício de prestação continuada sem prova de vida, as aposentadorias sem prova de vida, a ampliação de recursos que são destinados para um conjunto de a não cobrança de taxas, a não cobrança de determinados impostos, impedir o despejo em caso de aluguel não ter sido pago. Então, é um conjunto muito complexo. Isso não é uma peculiaridade do Brasil, né? Isso em diversos países foi feito durante a pandemia. Entretanto, se a gente vai observar o caso do Brasil, isso certamente para economias e países que têm realmente um estado de bem-estar social, né, como os países europeus, norte-americanos, Austrália, Nova Zelândia, Japão, enfim, se a gente vai observar, a grande parte do suporte econômico que foi dado durante a pandemia foi a ampliação, aprimoramento, extensão de prazos, de programas que já existem, né? Que já são programas de suporte econômico. Então, isso mostra que existe, que eles fazem parte dos sistemas de proteção social, né? A renda direta que chega no cidadão que está com necessidade, como no caso do Bolsa Família, ou mesmo a ideia de uma renda básica de cidadania, né, que vem sendo discutida em diversos países, ele é um elemento. Ele é aquele elemento que chega no cidadão e que lhe permite consumir, né? Às vezes, no caso dos mais pobres, nos países mais pobres, como no caso do Brasil, isso significa comer melhor, né? Não vai muito além disso, né? Em outros países se estende um pouco mais. Mas tem um conjunto de medidas. Pode ser, por exemplo, poder estar numa habitação popular, né, concedida pelo governo, né? O direito à escola, o direito à alimentação na escola. Tudo isso são medidas, né, que compõem esse grande complexo, né, de suporte econômico e social que a gente encontra nos diversos países, né? E que na pandemia ele é de certa forma acionado e ampliado, né? Mas de fato ele já existe na maior parte desses países. Professora, obrigado pela resposta. De imediato vou passar também a palavra para a Priscila, que ela quer fazer algumas contribuições. Priscila, por favor. Seria mais sobre a questão da patrícia, do endividamento da população. Eu penso que atualmente é uma tendência forte de individualização e não mais solidariedade, né? Os riscos e o endividamento são cada vez mais altos. Nos Estados Unidos, isso ocorre pela via das hipotecas, e no Brasil, mais pelo consumo, né? E eu penso que é um novo momento das políticas neoliberais. É um aprofundamento do que se iniciou lá no final dos anos 1980, e acho que a grande novidade é a revolução tecnológica,
porque há cada vez mais incentivos para que os beneficiários dos programas de transferência de renda tenham acesso aos benefícios por plataformas digitais. E isso tem um efeito perverso, né, em termos de endividamento. E até mesmo de uma atomização do beneficiário, do usuário da assistência social, porque ele acessa esse benefício por uma plataforma digital e ele não é integrado à rede de serviços, né, que poderiam dar uma importante contribuição na superação das vulnerabilidades e da pobreza, e acaba se restringindo só a concessão de um benefício por uma plataforma digital. E destacar que realmente essa nova proposta do Auxílio Brasil, ela dá ênfase a essa concessão de uma linha de crédito para um empreendedor, né? O estímulo ao empreendedorismo. E isso é bastante preocupante. Muito obrigado, realmente importantes temas. Eu já saio desta reunião já com muitas ideias e também com uma agenda, né? Porque temos que estudar essas novas linhas muito importantes, algo que confesso que não sabia, né? Esse perigo do crédito. Acabamos de aprovar uma lei para combate ao superendividamento com base em pesquisas aqui do nosso CDA, da nossa URGS. Ah, né? interessante. Uhum. E agora, novamente, através da política social, se leva ao superendividamento dos mais vulneráveis, né? Realmente impressionante. Bem, eu agradeço muitíssimo essa belíssima aula magna da professora Soraya, essa belíssima contribuição da professora Priscila, que, sem dúvida, nos levou a todos mais adiante. Estamos um pouco mais preocupados, mas também vendo a importância das ciências sociais e do estudo e dessa interdisciplinaridade entre as nossas especialidades, como mencionava a professora Soraya. Então, muito, muito obrigado. Foi plenamente alcançado os nossos objetivos e fica o convite para, na segunda edição do nosso Studium Generalis, estarem presentes e realmente contribuírem à evolução do nosso pensamento aqui e esse diálogo entre as disciplinas. Muito obrigado mesmo. Grande abraço a todos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer. Um abraço e até a próxima. Boa tarde.